Olá meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Primeiramente, eu quero fazer igual a todos os outros canais aqui do YouTube. Pedir o seu like, quem ainda não é inscrito, por favor se inscreva, ative o sininho e divulgue bastante o canal. Isso é muito importante para eu produzir mais vídeos, para mostrar bastante as belezas da natureza, dos nossos queridos animais e do nosso planeta Terra. Eu gosto muito de todas as espécies de ursos. Eles fazem parte de uma família chamada Ursidae. Hoje nós temos 8 espécies diferentes. No passado existiam mais espécies, entre elas uma chamada urso das cavernas. Eu fiz um vídeo sobre esse bicho e vou deixar o link aqui para vocês verem depois. Entre as espécies atuais, uma que chama bastante atenção é o urso pardo, também chamado de urso marrom. E por que ele chama tanta atenção? Porque ele vive em muitas regiões do mundo, desde a América do Norte, Rússia e outras regiões da Ásia e partes da Europa. Como ele está espalhado por tantos lugares, suas características genéticas e morfológicas foram se diferenciando ao longo do tempo em muitas populações de ursos pardos. Os animais dessas populações passaram a ser classificados como subespécies. Eu já expliquei o que são subespécies. Inclusive usei como exemplo os ursos pardos. Foi em outro vídeo que eu fiz mostrando as batalhas entre tigres e ursos. Também vou deixar o link aqui para vocês verem depois. Muito bem, e entre todas as subespécies de ursos pardos, existe uma que é lendária. O urso pardo Kodiak. Ele é a maior subespécie de urso pardo do mundo. Aliás, os ursos pardos Kodiak e os ursos polares são as maiores espécies de ursos do mundo. Muitos autores dizem que os ursos polares são maiores, outros dizem que os ursos Kodiak são maiores. Eles têm pesos e tamanhos bem próximos. Ele é chamado de urso pardo Kodiak, urso marrom Kodiak, urso pardo do Alasca ou apenas urso Kodiak. Só vive nas ilhas do arquipélago de Kodiak, que fica no sudoeste do Alasca. Por isso, ele recebe esse nome. Entre todas as subespécies de ursos pardos, existe uma grande variação nos tamanhos e, claro, nos pesos dos animais. Eles podem pesar entre 115 a 360 quilos, dependendo também se for uma fêmea ou macho e a idade dos ursos. Mas o urso Kodiak geralmente pesa entre 300 a 600 quilos. Existem diversos relatos que eles passam dos 680 quilos. As fêmeas pesam entre 20 a 30% menos que os machos. Durante o ano, o peso dos animais pode variar bastante. Eles pesam mais antes de hibernarem no inverno, já que comem o máximo possível para acumular gordura. E pesam bem menos quando despertam de suas tocas no final da hibernação. Nesse período, os ursos Kodiak estão morrendo de fome e passam o dia todo procurando comida e se alimentando bastante. Eles atingem a idade adulta com 6 anos. Os machos chegam entre 2,5 metros a 3 metros de altura e 1,5 metro na altura do ombro quando o animal está apoiado nas 4 patas. O maior urso Kodiak selvagem já registrado pesava 751 quilos. Sua pata traseira tinha 46 centímetros. Muitas vezes, os ursos Kodiak de cativeiro ficam mais pesados que os selvagens. O maior já visto viveu no zoológico da cidade de Bismarck, Dakota do Norte, nos Estados Unidos. Seu nome era Clyde. Ele morreu com 22 anos de idade em junho de 1987, pesando 966 quilos. E segundo o diretor do zoológico, Clyde chegou a pesar 1.090 quilos, ou seja, um urso pesando mais de 1 tonelada.
é muita coisa. Outro urso Kodiak de cativeiro chamado Ted, que inclusive atuou em alguns filmes, chegou a medir 3,40 metros de altura. E vocês podem estar pensando, por que em cativeiro os ursos ficam maiores e mais pesados? Isso acontece porque eles não passam por dificuldades de alimentação. Na natureza, os ursos precisam caçar, acumular gordura, hibernar, perder peso e por aí vai. Todo esse processo faz com que eles se desidratem, passem fome, recuperem o peso. É um processo natural, mas existe um desgaste. Já em cativeiro, eles são alimentados todos os dias, têm espaço aquecido e não precisam hibernar. Sua saúde é controlada e quando tem alguma necessidade ou ficam doentes, eles recebem tratamento veterinário sem prejudicar em nada a saúde. Diferente do que acontece na natureza, onde tem que se virar sozinhos. Mas por outro lado, em cativeiro, eles podem ficar obesos e entediados. Para vocês terem uma ideia, o urso chamado Clyde, que eu mostrei, tinha uma camada de gordura de 23 centímetros quando morreu. Era muito para o animal que não precisava acumular gordura para hibernar. Essa subespécie de urso pardo ficou isolada em Kodiak desde a última era glacial que nós chamamos, que foi entre 10.000 a 12.000 anos atrás. Todos os ursos do arquipélago são bem próximos geneticamente. Provavelmente a população de ursos Kodiak é descendente de poucos ursos que se isolaram no passado. Então a variabilidade genética que nós chamamos é bastante baixa. Mas esses ursos não apresentam problemas genéticos, que podem acontecer caso ocorra a consanguinidade, quando animais são muito próximos, são parentes, por exemplo. A população de ursos Kodiak é saudável e se reproduz muito bem. A época de acasalamento ocorre entre os meses de maio a junho e geralmente nasce entre 2 a 3 filhotes. As fêmeas têm filhotes com intervalos de 4 anos. Ela consegue reproduzir até os 20 anos de idade, mas quanto mais velha, fica mais difícil criar e proteger os filhotes. Os bebês nascem na toca construída pela mãe, geralmente entre os meses de janeiro e fevereiro. Eles nascem com poucos pelos, os olhos fechados e pesando apenas 450 gramas. São alimentados somente pelo leite materno e após 4 a 5 meses saem da toca para acompanhar a mãe na procura de comida. Nesse período já estão pesando entre 7 a 9 quilos. Passam a viver sozinhos com 3 a 5 anos de idade. Muitos jovens morrem principalmente pelo ataque de machos adultos. Estudos mostraram que apenas 56% dos filhotes machos e 89% das fêmeas chegam à idade adulta. Depois de adultos, a maioria das fêmeas morrem por causas naturais, enquanto a maioria dos grandes machos morrem por caçadores. O registro do mais velho urso Kodiak macho na natureza foi de 27 anos de idade e a fêmea foi de 35 anos. As ilhas do arquipélago de Kodiak têm temperaturas frias, céu nublado, vento e neblina durante uma boa parte do ano. A área total é de apenas 13.000 km², mas é uma terra bastante rica em vegetação e animais. Os ursos estão muito adaptados ao clima e às condições de alimentos disponíveis. Cada fêmea precisa de 130 km² e os machos de 250 km² para viver. Eles não gostam da presença de outros machos em suas áreas, mas se adaptaram à grande população de ursos das ilhas, tolerando uns aos outros sem grandes brigas. Isso principalmente durante a pesca dos salmões, que são uma das principais fontes de alimento para os ursos Kodiak. Algumas vezes, próximo de 60 ursos foram vistos em uma área de apenas 2,5 km². Eles comem 5 espécies diferentes de salmões do Pacífico, que migram para os lagos e riachos de Kodiak.
Também comem frutas, bagas, vagens, raízes, algas e pequenos animais. E por incrível que pareça, também comem o lixo depositado nas proximidades das cidades, que é uma grande fonte de alimento disponível para os ursos durante todo o ano. E claro, com a aproximação de ursos à procura de comida, aumentaram os encontros com as pessoas. Existe um histórico de ataques de ursos Kodiak às pessoas. Os últimos registros fatais são do ano de 1999. Um dos recursos das pessoas que vivem na ilha é a caça autorizada de ursos. A cada ano, cerca de 4.500 pessoas se inscrevem nas 496 autorizações oferecidas para caçadas de ursos Kodiak. Os caçadores autorizados são acompanhados por um guia local registrado. Posteriormente, o animal abatido é documentado e sua pele identificada por um carimbo oficial antes de sair da ilha de Kodiak. O Departamento de Caça e Pesca do Alasca vigia a ilha de Kodiak com rigor e as leis são aplicadas. Eu particularmente não vejo o menor sentido, a menor graça de alguém ir lá e matar, caçar uma espécie belíssima como o urso Kodiak. É uma questão polêmica, muitas pessoas apoiam a caça, chamada de caça esportiva. Muitos países têm leis que permitem a caça de algumas espécies em determinadas épocas do ano, inclusive países vizinhos do Brasil. Pode gerar lucro isso? Pode ser, mas no meu modo de ver, existem outras formas de gerar renda sem ser caçando, sem ser matando o animal, através do turismo ecológico, por exemplo. O arquipélago de Kodiak também trabalha com turismo. Existem saídas para observações de ursos e outros animais, trilhas, navegações e sobrevoos das regiões naturais das ilhas. Isso também é uma ótima forma para arrecadar verbas e ter lucro. Esse turismo em contemplação, quando bem estruturado e vigiado, não agride a natureza e gera renda para as pessoas locais. Podemos dizer que é uma parceria com o meio ambiente e com os belíssimos ursos de Kodiak. E é isso aí, meus queridos amigos. Gostaram? Que animal lindo, né? Que joia da natureza. Então fique de olho porque todas as semanas eu vou trazer muitas curiosidades aqui no canal Animal TV. E também se inscrevam e dê uma olhada lá no meu Instagram. Lá eu tenho outras curiosidades, outras novidades sobre os bichos para vocês. Tchau, até a próxima!